Bom dia, meus amados irmãos, meus queridos que acompanham esses estudos no meu canal do YouTube. Quero que você entre lá, dê um joinha, ative o sininho das notificações para que você sempre, quando eu fizer um estudo novo, todos os dias, você receba um comunicado. E também que você possa, meus queridos irmãos, é o que eu mais desejo, é o intuito do meu coração ao fazer esses estudos com vocês, é que você reparta esses estudos com outros. Nós sempre temos alguém para falar do amor de Deus, tanto seus irmãos da igreja, quanto seus familiares, seus amigos. Não deixe de compartilhar a palavra, é tão importante. O Senhor nos deixou uma ordem, o ide do Senhor, pregar o Evangelho a toda criatura. E esta é uma forma tão bonita e boa, é uma ferramenta que nós podemos aproveitar, sim, de uma forma maravilhosa, dividindo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e ensinando a outros. Amém? Seja a boca de Deus, como sempre eu tenho dito aqui. Estamos falando sobre o poder da fé e tomamos como exemplo a vida de um jovem hebreu, Daniel. E ontem falamos que a fé, ela implica na minha vida, num estilo de vida que seja coerente, de conformidade com a palavra de Deus, não é verdade? E paramos falando que devemos nos assemelhar a Cristo, compartilhar a fé com outros. Era o que Daniel fazia, era uma preocupação constante na vida de Daniel. Ele sempre agia motivado pelo temor a Deus e dava testemunho de que a sua vida ela era pautada na vontade do Senhor. O mesmo deve acontecer com você e comigo, pois é assim nós vamos estar dizendo ao mundo e à sociedade aonde nós vivenciamos o dia a dia que a vida com Deus é bem melhor. E eu quero ler com você um versículo da palavra de Deus em João, 1 João, capítulo 2, que fala assim para nós. O verso 5 e o 6, que fala assim, amados: mas, se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Maravilhoso, não é? É um texto da Bíblia que diz exatamente isso que eu disse com as minhas palavras. Se nós nos assemelhamos a Cristo, vamos compartilhar a fé, né, com outros. Essa era a preocupação constante na vida desse jovem. E hoje nós vamos falar que a nossa fé, ela é loucura para os incrédulos. A Bíblia fala para nós, contando a história de Daniel, com as minhas palavras, que Daniel, ele rejeitou toda a beleza, toda a grandeza, todas as iguarias da Babilônia, porque ele acreditava que na presença de Deus, ele poderia desfrutar de uma vida bem melhor. Amados, quando você e eu abandonamos a nossa velha prática, quando andávamos, né, na vontade da nossa carne, da nossa alma, muitos na idolatria, na feitiçaria, nos vícios, uma vida devassa que esse mundo nos oferece. E nós tivemos um encontro com Jesus, nós entregamos o nosso coração a Ele. Então, se cumpriu em você e em mim, naqueles que declararam o senhorio de Jesus Cristo, recebendo o Senhor como Senhor, Salvador das suas vidas. O texto de 2 Coríntios 5,17, que diz assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amados, essa transformação de vida, ela é tão grande, que ela assusta os incrédulos, a ponto de muitas vezes eles questionarem as nossas atitudes de fé e nos considerar pessoas loucas, né? Como agora vivendo um novo estilo de vida, um estilo de vida cristão baseado na palavra de Deus. E isso acontece porque essas pessoas elas não vivenciaram a experiência do novo nascimento em Cristo. Então, logo nós vamos
Eles não têm esse discernimento espiritual para perceber que é melhor servir a Jesus do que o inimigo. Nós, os cristãos, filhos de Deus, que confessamos o senhorio de Jesus e entregamos o nosso viver nas mãos dele, nós não podemos nos deixar abater com isso, porque eles acham que é loucura, questionam o seu modo de viver agora. Ah, mas antes você praticava, agora, queridos, nós não precisamos ter convicção da nossa fé e deixar transparecer, né, por nosso caráter, o caráter de Cristo e o amor de Deus. Nós não podemos nos deixar abater. Eu quis dizer precisamos, não precisamos. Nós precisamos ter convicção da nossa fé. E devemos deixar transparecer pelo agora nosso novo caráter, nossa nova maneira de viver, transparecer ao mundo o amor de Deus. E eu creio que se eu e você agirmos assim, certamente nós vamos obter, amados, uma vida plena e vitoriosa. Então, continuando a falar das características da fé de Daniel, assim como você e eu podemos, da mesma forma, enxergar o melhor. Quando parecia tudo perdido, tudo muito caótico para Daniel, aos olhos dele e dos seus colegas, seus amigos, quando tudo estava assim, de uma forma que muitas vezes está a sua vida e a minha. Daniel, pela fé, ele conseguiu enxergar além das circunstâncias. E nós, lendo a história de Daniel, como ele demonstrou crer com as suas experiências de vida, que a vida com Deus é a melhor opção. Então nós vamos continuar falando da fé de Daniel, essa fé louvável desse jovem. E ele pôde, como eu e você podemos também enxergar além das circunstâncias. Essa fé, ela é um diferencial, meus irmãos, na vida daquele que teme a Deus. Então tema ao Senhor e louve a Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, porque graças a Deus, no meio desse mundo tão incrédulo, nós estamos numa semana onde nós vimos o Brasil todo, né? Até pessoas fora do Brasil, no mundo, participando dessa festa de carnaval. E nós vemos muitos que servem a Deus, pelo contrário, participando de cultos, de oração, de adoração, né? Como na minha igreja teve aquelas 12 horas de oração. Isso é tremendo, ainda no meio desse mundo tão turbulento, eu posso dizer assim. Nós vemos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho e que aprenderam importantes lições de fé e puderam descobrir que a vida com Deus é bem melhor. E louvado seja Deus que ainda há um povo, amados, e nós fazemos parte desse povo, louvado seja Deus, que obedece, que está submisso à palavra de Deus, que vivencia os padrões do Evangelho, um povo que sabe que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Nosso exemplo maior é Jesus. E eu e você podemos nos assemelhar a Jesus Cristo. Nós podemos compartilhar a nossa fé. Assim como Daniel compartilhou a sua fé durante todo o seu tempo lá na Babilônia. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde seu coração. Que a sua fé, que a nossa fé, meus irmãos, seja acrescida dia a dia, para que você possa ver, enxergar pela fé, além das circunstâncias. Que Deus o abençoe ricamente.